Às 11 horas, 18 graus e 6 décimos é a temperatura. Troca de ideias, segue repercutindo as eleições do último domingo, primeiro turno das eleições gerais, e agora nós vamos conversar com aquele que foi o candidato que tem domicílio eleitoral no Vale do Taquari mais votado na região. Estamos falando de Emanuel Hassen de Jesus, ex-prefeito de Taquari por 2 legislaturas seguidas, o Maneco, que foi o único candidato do Partido dos Trabalhadores no Vale do Taquari. E demonstrou essa força, né, não dividindo votos, e chegou muito perto. Ele chegou em alguns momentos, quem acompanhou a apuração aqui pelo Grupo Independente, a gente falava em alguns momentos que o Maneco era o 11º no início da apuração de todos os candidatos a deputado do estado do Rio Grande do Sul. E ele era, depois, em determinado momento, o 5º mais votado dentro do seu partido. Acabou ficando na 3ª suplência, mas com uma votação muito expressiva. O Maneco foi, como eu já falei, o mais votado, 34.532 votos, acima até do que projetava, né? E também está aqui conosco o Jones Fingenbaum, que é nosso colaborador aqui do Contraponto nas segundas-feiras também, e é o coordenador regional do Partido dos Trabalhadores. Para falar sobre o pleito como um todo, né, vamos falar também das projeções aí para governo do estado e presidência da República, mas a começar pela campanha e pelo resultado. E eu vejo o Maneco, diferente de outros candidatos que a gente tem entrevistado, o Maneco com um semblante leve, feliz, e eu perguntei, Maneco, eu achei que poderia estar um pouco mais triste. Ele disse, não, olha a votação que eu fiz, cheguei muito perto, fiz mais do que eu esperava. É por aí mesmo, Emanuel Hassen de Jesus, parabéns pela tua votação, uma pena que não tenha conseguido essa cadeira. Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita, bom dia a todos os ouvintes, toda a equipe aqui da Rádio Independente. E é isso mesmo, né? Alegria, gratidão enorme por todos e todas que dedicaram aí essa confiança de algo tão importante que é o voto para o nosso projeto, para a nossa candidatura. Né? Foram quase 35 mil pessoas, isso é muita gente, né? Então isso me dá uma alegria enorme mesmo de poder estar aqui. É claro que tem uma pontinha de tristeza, porque a gente gostaria de ter se elegido, não há dúvida disso, trabalhamos para isso, né? A gente se organizou para isso, né? Mas tu também disseste bem, a gente inclusive ultrapassou a nossa meta, porque nas últimas eleições o PT elegeu o último deputado com 30 mil votos, 30 e um pouquinho. E a nossa meta era fazer 32, a gente acabou fazendo quase 35. Então, portanto, tudo aquilo que a gente organizou, planejou, deu certo. Talvez a gente errou, né, ao fazer análise do crescimento que ainda bem que o PT teve nesta eleição e a quantidade de votos que os deputados acabaram fazendo, os deputados do nosso partido, né, em que o último entrou com 36 mil votos. Então, faltou muito pouquinho, né, mas o balanço da eleição, o balanço da candidatura, ele é extremamente positivo. Né? Uma eleição muito dura, uma eleição difícil, em que a gente sabia que enfrentava dificuldades, que concorria com quem já tinha mandato e toda uma estrutura diferente para fazer campanha. Mas, como eu disse, a gente se organizou bem, planejou, trabalhou e deu tudo certo. Faltou só, né, aquele empurrãozinho final que também a gente não poderia imaginar que a régua vai ficar tão alta. Mas volto a repetir, né? A minha gratidão e alegria com a região do Vale do Taquari, com Lajeado, com Estrela, com Teutônia, Paverama, Taquari, né? Isso é indescritível. É uma votação maravilhosa que a gente fez, o engajamento das pessoas, né, do PT e muitas pessoas também que não eram do nosso partido, militantes, mas que se engajaram na nossa candidatura e que proporcionou que a gente fizesse essa votação excelente, surpreendendo a todos, né, e quase elegendo, faltou um pouquinho. Mas isso faz parte, né, da política, né? Já venci eleições, já perdi, e por isso também, né, a gente quando entra numa eleição, a gente sempre tem que estar preparado para ganhar e para perder. Né? Por isso que, para mim, né, uma tranquilidade enorme que se soma a uma alegria de ter feito uma votação tão expressiva. A gente recebe também aqui o coordenador regional do PT, o Jones Fingenbaum, a respeito desse crescimento justamente, né, do PT, e por muito pouco também não foi para o segundo turno, né, a gente agora falando em questão de governo do estado. Gostaria que tu fizesse uma avaliação a respeito disso, né, desse crescimento e desse até quase segundo turno aí, que poderia então vir a chegar ao governo do estado também. Bom dia, Rita, bom dia, Ricardo, aos ouvintes. Eu vou me valer um pouco também para fazer essa análise. A gente já vinha conversando, eu e o Maneco também,
Maneco se destaca nessa eleição com uma grande liderança no Vale do Taquari também, né? Pela quantidade de votos, pela unidade que ele conseguiu fazer no Vale. A gente também trabalhou isso como coordenador para projetar o nome de um só candidato pelo nosso partido, que também é, como tu diz, né? 99,9%, não é todo mundo do PT que estava com nós, mas era a grande maioria, né? E no governo do Estado, o Maneco falou um troço interessante também. Demorou um pouquinho para o Edgar grudar logo a sua imagem ao Lula, né? A gente tinha isso do outro lado, e o pessoal sempre diz, Maneco, a outra vez pro Rosseto faltou uma semana. Eu digo, para 2.400 votos faltou um dia de campanha, né? Bateu na trave. Mas são erros e acertos, é uma renovação do partido que acontece também. O nome do Edgar foi colocado à disposição também nesse processo. O Maneco também é reflexo dessa renovação, um trabalho que ele fez na Prefeitura de Taquari, na FAMURS. E eu acho que é processo, faz parte, né? Então, a gente vê o copo cheio, a gente vê como positivo. Aumentamos a nossa bancada na Assembleia Legislativa, aumentamos a nossa bancada de deputados federais, uma grande quantidade de nomes que apareceram, que se projetaram, lideranças novas constituídas e o crescimento do Edgar quase indo para o segundo turno. Então, a gente olha o copo cheio. E para a presidência da República, por pouco não veio a vitória em primeiro turno. E agora tem um novo embate. Com uma vantagem em primeiro turno, né? E poucas pessoas que votaram em outros candidatos, que não Lula e Bolsonaro. O que dá para projetar agora, Jones? A gente já viu agora há pouco aí o Romeu Zema, lá em Minas Gerais, anunciando, não é uma novidade, né? Mas sim, anunciando apoio ao Bolsonaro. O Ciro, uma tendência aí de apoiar o Lula, não sei como é que tá essa negociação também, o que dá para projetar, diz que vem pela frente, independente de apoio, né, mas projetando já o dia 30 de outubro. Saindo aqui da rádio, eu vou ligar pro Ciro e vou confirmar isso aí, eu passo para vocês a informação. Eu acho que essa semana agora, talvez não toda ela, né, é esse momento de definições, né, onde os outros candidatos também vão estar projetando, vão estar ligando para os dois lados, né, vão estar barganhando algumas coisas. E eu acho que agora entra também essa habilidade de união, de conjuntura, enfim, né. Mas assim, aí agora é o Jones falando, não estou falando pelo Partido dos Trabalhadores, mas uma análise um pouco mais pessoal. A tendência é que o Lula leve. Mas, ao mesmo tempo, é necessário todo o trabalho, toda a mobilização que a gente fez, por exemplo, no Vale do Taquari, em volta do nome do Maneco, onde a gente estava entregando o material dele e da majoritária, esse trabalho continua agora. Inclusive, o Maneco ele é acionado para panfletear com nós agora também, né? Porque manter essa mobilização... Não vai ter descanso, Maneco. Não vai ter descanso, até o dia 30 de outubro. Eu, Jones, vejo uma vitória do Lula com uma certa vantagem no segundo turno. Com o trabalho. Maneco, e a partir de agora, então, claro, né, já foi convocado aí para panfletagem, né, vai fazer esse trabalho aí também. E após, o que a gente já pode projetar aí para o Maneco? Não, eu sou advogado de profissão, né? Então, desde ontem já estou no meu escritório de volta, né, que eu tenho lá em Taquari, junto com a minha irmã, trabalhando, né, e fazendo o que sempre fiz, que é a política no dia a dia. A política não é só eleições e não é só cargos, né? A gente tem que realizar ela no dia a dia, e é o que eu vou continuar fazendo, como sempre fiz, independentemente de ter cargos ou não, né? Militando, trabalhando, ajudando naquilo que tiver ao meu alcance, e esse vai ser o caminho a partir de agora. Óbvio que a meta a curto prazo é eleger o Lula, né? Acho que o Brasil precisa disto, quase se elegeu no primeiro turno, faltou 1 ponto alguma coisa por cento, e acho que este passinho que faltou é para agora, no segundo turno, a gente consolidar, então, a eleição do Lula e ter um novo Brasil a partir, né, de janeiro. Acho que este é o objetivo principal agora. E o resto do planejamento, no sentido político, ele fica, né, em segundo plano até que acabe a eleição nacional. Mas dá para projetar daqui 2 anos, Maneco tentando voltar à prefeitura de Taquari? Difícil, né? Não vou dizer que não, porque eu aprendi na política que a gente nunca deve dizer que não, né? Tá aí vários candidatos que assinam, inclusive, documento que não vão concorrer e depois acabam concorrendo, né? Porque a política é dinâmica e eu tenho a política também como um processo coletivo, ele não é uma decisão individual. Não basta eu querer ser algo se a gente não tem pessoas, né, um grupo de pessoas, enfim, um projeto junto contigo. Então, acho que isso, por enquanto, não está no radar, né? Como eu disse, politicamente, o objetivo único e principal agora é eleger o Lula e o resto depois, né? O tempo é que vai dizer das necessidades que vão se construindo no período e aquilo que a gente vai ter capacidade de fazer. Esses perto de 2.000 votos que faltaram para o Maneco entrar,
Analisando friamente, claro que você disse que é muito positivo, mas tem a frustração também. O que o Maneco hoje, talvez o Jones também pode responder, o que teria faltado para alcançar? Se é que vocês têm esse diagnóstico, né, do que faltou para atingir aquele número necessário para pegar uma dessas cadeiras? Como eu disse antes, na verdade não faltou, né? Porque a nossa meta era 32, nós fizemos 34,5, quase 35, né? O que a gente não imaginava e ninguém imaginava era que a régua do PT ia ficar tão alta nos 36 mil votos. Então a gente não faltou nada, a gente foi muito bem, né, numa conjuntura desfavorável, com uma série de questões que quem já é deputado, quem já tem mandato, ou quem já está na estrutura partidária, tem uma vantagem enorme. O sistema político eleitoral brasileiro, de um modo geral, ele é feito para não haver renovação, tá? E nos deputados federais, mais ainda. E se a gente observar os eleitos que não eram deputados, a grande maioria, para não dizer a totalidade, já tinha um vínculo com o deputado anterior, né? Tem um que é irmão, 2 ou 3 que são irmãos dos deputados que saíram, tem outros que são chefe de gabinete, né? Tem outro que era vereador numa cidade grande e toma o lugar de um estadual que foi para federal. Então a gente quase rompeu com esta cultura ruim que existe na política de não renovação, né? Então foi muito perto. Então, como eu disse, a gente, claro que poderia ter feito mais campanha em tal lugar, talvez poderia ter obtido mais recurso financeiro para dar um passo a mais, poderia também, né? Daqui a pouco, enfim, uma série de coisas, né? Mas eu acho que o que nós temos que exaltar, valorizar, e que é o que nos deixa muito contente, muito feliz, é a elevada votação. Em todas as cidades, as metas que a gente planejou foram cumpridas. Não quer dizer que as pessoas que estavam na nossa campanha se engajaram de verdade, fizeram todo o esforço que estava a seu alcance, né? Tanto que a gente superou a meta, mas que infelizmente a gente acabou batendo na trave, né? E fica todo esse legado aí para a gente continuar trabalhando nos próximos 4 anos e quem sabe concorrer de novo na outra eleição. Complementando o que o Maneco está dizendo, lógico, a gente fala isso, eu falei de brincadeira isso, né? Porque quando a gente conversa na segunda-feira, o Maneco me liga, ele que levantou minha autoestima. Eu estava frustrado, sabe? E ele disse, não, Jones, tem que olhar pelo outro lado. A gente botou uma meta, atingiu ela, superou essa meta. E eu disse, pois é, mas esquecemos de combinar com os outros candidatos do PT para eles não fazer tanto voto, né? Então ele olhou o copo cheio pelo lado positivo, levantou a bola. E eu acho que é isso, né? Vir para o microfone hoje, Maneco, só para se lamentar, a gente não constrói. Então, o belo trabalho realizado mostra que a equipe era competente, trabalhou bem. Aonde faltou? Ricardo, se a gente olhar os números aqui de Lajeado, não vamos responsabilizar uma cidade, mas o número de abstenções extremamente alto também. O pessoal que na última hora ainda não tinha o nome de um deputado estadual. Tanto que a gente trabalhou muito na última semana, porque daí as pessoas despertaram que precisavam votar, sabe? Tem o deputado estadual ainda. Então, não é transferir responsabilidade de uma falta de consciência política, né? A gente usou o que a gente tinha para levar o nome do Maneco como uma opção para representar o Vale e fortalecer o nosso partido também, né? E batemos na trave, mas isso não é desânimo. Isso, na verdade, enche nós de energia, porque daqui a 2 anos nós temos eleições municipais e a coordenação regional também se preocupa com isso. Capitaneando o nome do Maneco com uma grande liderança do Vale do Taquari, a gente também vai usar isso para reestruturar o partido nos municípios, ou até os municípios que não têm ainda um diretório, fomentar a criação desse diretório, colocar uma boa nominata de candidatos a vereador, e assim a gente faz uma reestruturação também regional. E essa representatividade na Assembleia? São 11 deputados do PT, na federação, com o PCdoB e PV são 12. O que vai representar para o governador que for eleito, né? Não vai ser do PT, mas daqui a pouco um deles pode ter o apoio do PT também, né? Mas, enfim, como é que vocês estão trabalhando isso aí? A importância, né, de eleger esse número tão expressivo aí de candidatos? Acho que na legislatura passada o PT amadureceu muito, né? Tanto que em vários momentos, quando o Estado, não o governador, mas quando o Estado precisou de ações de responsabilidade, o PT aprovou e estava junto, né? Durante a pandemia, em momentos de crise aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que o PT tem amadurecido muito, até porque também errou no passado e como qualquer instituição que quer se manter, que quer crescer e quer representar cada vez mais pessoas, né? Também tem a responsabilidade de amadurecer, crescer e se atualizar. Eu acho que o PT fez isso na Assembleia, na legislatura passada, e eu tenho convicção que vai ser assim também no próximo governo, independentemente de quem for o governador.
E esperamos que, obviamente, com o Lula presidente. Então isso também vai criar, esperamos que sim, um novo momento aqui no Rio Grande do Sul, em que o PT, mesmo porventura sendo oposição, ele tenha a responsabilidade também de trabalhar, porque vai ter as políticas do governo federal que também vão estar sendo aplicadas aqui no Rio Grande do Sul. Então acho que o Rio Grande pode, né, a partir do ano que vem, elegendo Lula presidente e o governo do estado tendo responsabilidade, né, com projetos de crescimento e desenvolvimento, avançar bastante. Eu tenho convicção de que a bancada do PT está preparada para isso e vai colaborar muito para que isso aconteça. Ainda em relação à campanha, de forma do governo nacional, né, a gente já sabe, mas em relação ao governo do estado, algum apoio definido, alguma conversa, o que a gente já pode adiantar? Não há dúvidas que no Onyx é impossível o apoio, né? Até porque é o candidato do Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul e ele tem toda uma história, né? Toda uma história política dele sempre amarrado em valores e posições completamente antagônicas às nossas, né? Sem contar que foi ministro do Bolsonaro em 4 ou 5 ministérios e não tem uma notícia boa que ele possa nos dar, né, aqui no Rio Grande do Sul. O Onyx foi ministro do governo federal e ele não pode chegar aqui nesse microfone dizendo eu fiz tal coisa pela região, eu fiz tal coisa pelo estado, eu construí tal obra, eu trouxe tal recurso. Ele não tem nada para nos dizer. Ele devolveu o caixa 2. Ele simplesmente é o candidato do Bolsonaro, ponto. Né? O que obviamente fez ele, por este motivo, ser o líder no primeiro turno. Então não há possibilidade nenhuma de nós apoiar o Onyx, né, ou votar no Onyx. Agora, o que se está construindo, e a direção estadual e nacional do PT e do PSDB estão dialogando, é para ver qual é a reciprocidade, qual é o apoio, qual é a política que se vai construir nesses próximos dias agora em relação à candidatura aqui no estado, né? Eu acho que isto entre hoje e amanhã a gente vai ter novidades, vai ter notícias para ver se vai haver esta parceria formalizada ou se nós vamos apenas fazer campanha para o presidente Lula e não se omitir, porque nós vamos todos votar, mas sem participar do processo eleitoral no segundo turno aqui no Rio Grande do Sul. Está mais para ficar neutro ou para ajudar o Leite? Isso depende muito mais do Leite, do próprio PSDB? PSDB? Na verdade, eu sempre digo, né, quem constrói a campanha é o candidato. Quem constrói quais os apoios que ele quer é o candidato. É ele que tem que sinalizar. Não adianta nada dizer que quer votar em ti, tu olhar para mim e dizer, mas eu não quero teu voto. Né? Então, na verdade, quem é a liderança que tem que guiar este processo é o candidato a governador, que é o Eduardo Leite. Porque tem os dois lados, né, Maneco? A gente falava fora do ar, ele pode pegar os votos do PT, mas aqueles que não votam no PT podem ir para o Onyx. Então tem toda essa leitura, né? E se ele ficar em cima do muro, pode perder dos dois. Né? Então a política é assim, a vida da gente é assim, né? Ela é feita de escolhas. E a gente tem que escolher sabendo que quando tu escolhe algo, é sinal que tu vai perder, ou pode perder, aquilo que tu não escolheu. Né? E eu acho que o eleitor, neste momento do país, e nos últimos anos tem sido assim, ele quer segurança. Ele quer uma pessoa que o represente de verdade. E ainda que eu possa não concordar, enfim, né? Mas o Bolsonaro e o presidente Lula são duas pessoas firmes, né? Com postura. Uhum. Não estou dizendo que elas estão corretas, especialmente as do Bolsonaro. Eu só estou dizendo que ele é firme. E acho que o Leite perdeu muito aqui no Rio Grande do Sul e quase ficou fora do segundo turno por ficar em cima do muro. Não é à toa que o Edgar cresceu quando o eleitor identificou que ele era o candidato do Lula. Pena que ele demorou para fazer isso, como diz o Jones, né? E não é à toa também que o Onyx cresceu quando o eleitor identificou que ele era o candidato do Bolsonaro. E ele trabalhou melhor que o Edgar isto. Eu acho que se o Edgar tivesse trabalhado melhor, nós teríamos hoje um segundo turno repetindo a eleição nacional, como tem sido. Eu não sei de nenhum estado que isso não está acontecendo, onde teve segundo turno. E também não sei de nenhum estado que alguém se elegeu que não era, né, ou vinculado ao Bolsonaro ou vinculado ao presidente Lula. Todos aqueles que ficaram... O exemplo é São Paulo, né? O governador do PSDB em São Paulo ficou em cima do muro e saiu do segundo turno. O Tarcísio foi... E vai ter que sinalizar, vai ter que abrir. E essa reunião interna acontece amanhã de manhã e provavelmente na parte da tarde já vai ter alguma nota ou as regionais já vão ser informadas de uma posição e a gente está replicando isso também à imprensa local. Senhores, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez, parabéns aí. Eu acho que pela construção da candidatura, de ter um só candidato, acho que isso refletiu nas urnas, é uma organização do partido.
A gente não vê em todos os partidos isso. Daqui a pouco alguém está escutando, mas não teria outro nome além do Maneco. Bom, aí é se discutir, né? O Maneco a gente sabia que era um nome muito forte. Eu particularmente achava que o Maneco seria um dos candidatos, eu acreditava até que teríamos mais. Mas enfim, não foi isso que aconteceu. Emanuel Hassen Jesus, Maneco, que foi candidato a deputado estadual, Jones Fingebal, coordenador regional do PT. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. E vamos nos falando. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos sempre à disposição de vocês. Deixar aqui um abraço para todos os ouvintes, um parabéns pro Jones, que está de aniversário hoje. Não acredito. Está de aniversário, parabéns, vamos deixar aqui no ar, parabéns para eles, Jones. felicidades, né? Muitos anos de vida. Maneco, tu é o cara, vamos de novo, é o que diz aqui o ouvinte que participa no 999787885. Vou pegar o nome dele aqui. O Astor que manda o recado aqui. Bom dia, Maneco, tens minha admiração. Marisete Malman também participa aqui, 999787885. Agradecer de coração e as mensagens que mandaram ir para a rádio e mais uma vez, agradecer mais ainda a votação e o apoio e a parceria aí que nos deu quase 35 mil votos. Volto a dizer, né? Não tem palavras para externar tamanha gratidão por tanta confiança que a região e o estado nos deram.